no versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Irmãos, reparte os talentos que você tem, né? Reparte aquilo que Deus deu a você, habilidades que Deus te deu. Todos os irmãos estão aqui, têm habilidade. Alguns têm habilidade para cozinha, outros têm habilidade para costura, outros têm habilidade para falar, ou eu não sei qual habilidade você tem, mas aquilo que você tem, você deve compartilhar. Os irmãos lembram que no início do ano eu estive, né? Hoje é o culto de missões, a gente pode falar um pouco sobre isso. Início do ano eu estive lá em Moçambique dando aulas. E os irmãos sabiam que eu estou até hoje ainda dando aulas. Toda quinta-feira, 1h30 da tarde aqui no Brasil. Se você for lá em casa, eu estou ali dando aula, porque 1h30 aqui no Brasil é 6h30 lá da tarde lá para eles. Toda quinta-feira, 1h30, eu comecei com a turma, irmãos, eu acho uns 10 a 12 alunos de hebraico, e a mesma turma está até hoje comigo. Toda quinta-feira nós estamos ali estudando. O que é isso, irmãos? É repartir com as pessoas aquilo que Deus tem nos dado. É repartir com as pessoas aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Reparte, diz aqui a palavra do Senhor, né? Missões é isso, irmãos. Missões é repartir com 7 e ainda com 8. Lembra daquele jovem, né? Daquele moço lá, quando faltou, o Senhor Jesus queria ele fazer um milagre, e eles não tinham pão, e alguém disse, tem um jovem aqui que tem um pouquinho de pão. Mas que é isso para tantos? O Senhor foi lá e ele deu aqueles pães e conseguiu alimentar toda aquela multidão. Olha o versículo 3. Esse versículo 3, irmãos, está falando de coisas que acontecem no nosso mundo. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Aí os irmãos podem lembrar do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Irmãos, o que esse texto está querendo dizer? O que esse texto aqui, olha para esse texto aí, o que esse texto está dizendo para nós? É um texto muito difícil de você entender o que esse texto está dizendo. E sabe de uma coisa? Eu só consegui entender o que Salomão está querendo dizer aqui. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Aqui ele está falando de chuvas fortes, e chuvas tão fortes que vai cair árvore. Aqui ele está falando de uma catástrofe. No versículo 4 está dizendo o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O versículo 4 está explicando o versículo 3. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Se você tiver, eu vou esperar ter saúde para fazer a obra de Deus, você não vai fazer. Eu vou esperar ter tempo para fazer a obra de Deus, você não vai conseguir fazer, porque Deus chama quem não tem tempo. Todos os homens que Deus chamou estavam envolvidos com atividades. Deus só chama quem está ocupado, meus irmãos. Deus só chama pessoas assim. Se você for esperar dias melhores, não teremos dias melhores, irmãos. Os dias de hoje são quais? São esse aqui do versículo 3, ó. Irmãos, é tempo de semear quando as nuvens estão cheias? É tempo de semear no meio de dilúvio? É tempo de semear quando a árvore está caindo, meus irmãos? É tempo de fazer alguma coisa? Você vai dizer, humanamente não, mas só que Deus pensa diferente. É isso que a palavra está dizendo aqui. Olha o que diz aqui no versículo de número 4: quem somente observa o vento nunca semeará. Se você for esperar, meus irmãos, outra coisa,